Rafael acordou sentindo a boca seca, tentou engolir saliva, mas não conseguia produzir o suficiente. Ao respirar doía tudo, o fazendo gemer. Parecia ter ingerido algo que roera tudo por dentro, recordando-se do gás que inalara. Rafa! Ouviu a voz preocupada da irmã. Eu devo estar mal mesmo para você estar aqui e ainda preocupada. Disse tentando rir e conseguindo uma careta de dor. Misericórdia! Afinal de contas, o que foi mesmo que eu inalei? Dói até para respirar. Disse encarando a irmã. Ainda não sabemos, os técnicos do laboratório daqui não conseguiram decifrar qual gás vocês inalaram. Respondeu Micaela nervosa. Você nos deu um susto e tanto. Sinto muito por isso. Sussurrou-a encarando. O Bernardo, como ele está? Perguntou preocupado, tentando sentar e fracassando no processo. Senhor da Glória. Que os terroristas fiquem bem longe dessa coisa. Acalme-se. Você vai ficar bem, mas precisa descansar. O Bernardo e o tal Ivil são os piores. Eles estavam muito próximos do gás. Disse apertando o botão de emergência. Ele está correndo algum risco de morte? Perguntou aflito. Não sabemos, o Eric está cuidando dele pessoalmente. Como você está? Perguntou Eric abrindo a porta. Desde que eu não respire, está tudo ótimo. Tentou brincar fazendo uma careta. Vou te colocar um oxigênio, eu precisei fazer o mesmo com os outros dois. Pedro e José foram os primeiros a acordar. Disse Eric tenso. Sempre esqueço que o nome de cachorro louco e lobisomem na verdade são Pedro e José. Você sabe quem é quem? Perguntou se esforçando. Não faço a menor ideia. Não podia simplesmente perguntar. Qual de vocês é cachorro louco e lobisomem? Disse sorrindo, franzindo logo a testa. Por favor, fique calmo e descansa. Eric segurou a mão do médico que lhe colocava a máscara. Qual o estado real do Bernardo? Está entubado, tanto ele quanto o Ivil, os dois chegaram aqui praticamente sem respirar. E a Samara? Perguntou imaginando as provocações da irmã depois, mas não tinha como não perguntar. Ela está com o Bernardo desde que ele chegou. Rafael, o que está acontecendo? Meu pai está preocupado com o que pode acontecer com o Bernardo e os outros, enquanto estiverem aqui. Questionou Eric preocupado. Não sabemos quem exatamente está por trás deles, mas talvez seu pai esteja exagerando. Respondeu com dificuldade. Espero que esse oxigênio realmente funcione, eu preciso sair daqui. Resmungou cheio de dor, definitivamente parecia que havia sofrido uma implosão. Você acha possível alguém fazer alguma coisa contra eles aqui? Sinceramente não sei. Hoje começou um médico novo. Eu não confio nele. Talvez não seja nada. Seja apenas a nossa neurose passando para ti. Não sei não, Rafael, é muito estranho. Você precisava ver o desempenho da diretoria em contratá-lo, uma vez que eu e o Alan fomos contra. Por que o Alan foi contra? Você está começando a ficar igual ao seu irmão, desconfiado de tudo e todos. Disse cansado, segurando a máscara. Meu Deus Santíssimo. Depois vocês falam sobre isso, por favor, deixe essa máscara fazer o que é para ser feito e descanse. Pediu Micaela tirando a mão do irmão. E não se preocupe com o Dr. Caetano, ele não faz ideia, mas toda a equipe da limpeza está de olho nele. Sonolento, Rafael tentou ainda ouvir a conversa da irmã e do amigo, mas vencido pelo cansaço caiu em um sono profundo. Samara não cansava de olhar o rapaz que dormia profundamente. Enquanto clamava a Deus por sua recuperação, o dia amanhecera e ele ainda continuava inerte. Ouviu uma batida na porta e ela ficou ereta, secando as lágrimas. Entre. Respondeu imaginando ser o Eric. Oi, Samara. Virou-se ao reconhecer a voz de Micaela. Aconteceu alguma coisa com o seu irmão? Perguntou alarmada, pulando da poltrona. Micaela sorriu. Sim. Pode-se dizer que sim. Respondeu adentrando. Ele ainda está em coma induzido? Perguntou mostrando para Bernardo. Sim. Levando em conta as dores que os outros dizem estar sentindo, o Eric prefere mantê-lo assim. Respondeu passando a mão na cabeça dele. E o seu irmão? Com oxigênio, sente dores até para respirar. Disse encarando o garoto adormecido. Que gás será esse? Como será que algo tão nocivo veio parar nas mãos dele? Perguntou Samara chorosa.
Será algum tipo de Zyklon B? Perguntou Micaela assustada. Apesar de trabalhar na limpeza, voltara a estudar recentemente, por insistência do marido e da filha. Imagino que não, pelo menos eles não foram expostos a cianeto, e acho que a intenção não era matar, era apenas causar dor mesmo. O que me faz querer ainda mais saber como isso chegou até ele. Ela suspirou apertando as têmporas. E o seu irmão está mesmo bem? Samara estava tensa e nervosa. Imaginava que não seria um bom sinal seu irmão quase matar o homem que vinha conquistando seu coração, e que secretamente ela deseja conquistar o coração também. Sentiu o rosto arder e abaixou a cabeça. Vai ficar tudo bem, disse Micaela apertando seu ombro. Quer vê-lo? Não quero atrapalhar, respondeu tímida. Seu irmão está dormindo, e você não vai atrapalhar em nada o meu. Não se preocupe, eu fico de olho nele enquanto você vai lá. Tímida e assustada, Samara a encarou. Queria muito ver o Rafael, mas também queria estar com o irmão quando este acordasse. Eu te chamo se ele acordar, antes mesmo de chamar o médico. Sorriu Micaela. Vá lá, eu não conto para ninguém que você queria vê-lo. Brincou. Corada até a raiz dos cabelos, Samara seguiu ao quarto de Rafael, aproximou-se tímida. Ele dormia tranquilamente. Delicadamente tirou o cabelo de seu olho, tocando de leve em sua testa, sentindo a pele quente. Graças a Deus você está bem, sussurrou. Obrigada por salvá-lo. Sentiu um nó na garganta. E se tivesse acontecido o pior? Pensou triste. Graças a Deus, que não aconteceu o pior. Eu tenho fé de que o Bernardo vai acordar e ele vai gostar de me conhecer, refletiu. Oi, disse Dona Eugênia entrando no quarto. Exasperada, ela virou na direção da voz. Cadê a Micaela? Perguntou desconfiada. Disseram-me na recepção que ela estava cuidando do irmão. Disse rispidamente. Ela já virá. Respondeu constrangida. Seu coração acelerou, quase saindo da caixa torácica ao sentir a mão dele apertando a sua. Discretamente olhou-o e ele estava com os olhos fechados, provavelmente dormindo. Encabulada, virou-se para a mulher ainda na porta. Ao que me consta, seu turno é à noite. Seu expediente ainda não acabou? Ou você trocou de turno hoje? Perguntou, arqueando a sobrancelha. Eu estou cuidando do meu irmão. Por isso o Eric me deu folga. Ah, claro. O garoto que o deixou nesse estado. Disse com desdém, apontando para Rafael. A senhora é a mãe dele, não é mesmo? Perguntou tensa, apertando a mão que apertara a sua. Reconhecerá-a no momento em que a viu. Dos dias que Tiago estivera ali, elas nunca trabalharam juntas. Mas Dona Eugênia ficara conhecida entre as enfermeiras. Era severa e rígida, mas atenciosa e generosa com quem ela gostava. Ao que tudo indicava, Samara não era uma dessas pessoas. Pesarosamente ela olhou a própria mão que segurava a de Rafael. Sim, eu sou a mãe dele. Agora você veja como são as coisas. Eu que sou mãe não fui liberada para cuidar do meu filho que foi vítima de um atentado, e você foi liberada para cuidar do irmão que atentou contra a vida do meu filho. Ele não atentou contra a vida do Rafael, foi um acidente. Acidente? Perguntou furiosa. Era mesmo só o que me faltava. Diga-me o que você está fazendo aqui? Perguntou, e constrangida Samara a encarou. Eu só vim dar uma olhada nele, mas já estou indo. Respondeu, entrelaçando seus dedos nos deles e soltando-os discretamente. Sem querer atrapalhar e extremamente envergonhada, ela saiu rapidamente, acelerando os passos até o quarto do irmão. Você não disse à sua mãe que o Rafael estava internado? Perguntou nervosa, fechando a porta. Não sabia se seu estado era pela reação da Dona Eugênia ou se por Rafael ter lhe apertado a mão. Não. Respondeu tensa. A minha mãe já soube? Céus. Eu havia pensado de esperar por ela antes que alguém lhe dissesse alguma coisa. Disse chateada, passando as mãos pela cabeça. Eu vou falar com ela antes que ela surte. Virou-se para sair, voltou-se e a encarou. Ela não foi grossa contigo, foi? Não. Respondeu sem encará-la. Micaela fungou e Samara fingiu não reparar, voltando a sentar na poltrona ao lado da cama do irmão. Rafael assustou ao sentir o toque em sua testa. Apesar da máscara, sentiu a fragrância dela. E sua voz tanto acalmou seu coração como o deixou inquieto. Ela estava preocupada. Desejou estar bem para confortá-la,
No momento que abriu os olhos, ouviu a voz da mãe e franziu a testa ao perceber o quanto ela ficou nervosa ao virar-se para Dona Eugênia. Sem se conter, apertou-lhe a mão. Sentindo-a tremer, nervoso, respirou profundamente, sentindo dor, fechou os olhos novamente. Meu Deus, livre-me dessa dor. Pediu silenciosamente. Abriu a boca para chamar a atenção da mãe. Afinal, o que ela pensava que estivesse fazendo? Mas o som simplesmente não saía de sua boca, a sequidão era demais. Ela apertou sua mão intimamente e sorriu. Queria protestar pelo que a mãe estava falando. Tornou a abrir os olhos quando ela apertou-lhe a mão, entrelaçando seus dedos. Antes que ele pudesse fazer alguma coisa, ela o soltou, se afastando. Meu filho, você quer me matar do coração? Eu pensei que você estivesse trabalhando. E qual não foi minha surpresa ao chegar aqui e descobrir que você está internado? Disse a mãe, passando a mão em sua cabeça. Ele abriu os olhos, tirando a máscara de oxigênio, mesmo isso lhe causando dor. Água. Sussurrou. A mãe o ajudou a beber. Você está acordado desde quando? Perguntou nervosa. Desde o momento em que a senhora começou a ser desagradável com ela. Disse com dificuldade. Mãe, por que mesmo que a senhora foi tão desagradável com ela? Perguntou intrigado. Eu não fui desagradável com ela. Apenas perguntei o que ela fazia aqui. Me disseram na recepção que sua irmã estava aqui contigo. Aliás, eu queria saber por que aquela ingrata não me disse que você estava internado. Frustrado, ele colocou a máscara de volta. Ela arqueou a sobrancelha, o encarando. Não tinha condições de discutir com os maus modos da mãe naquele momento. Rafael, você não está interessado nessa enfermeirazinha, está? Perguntou irritada. Ele apenas revirou os olhos. Não queria falar sobre isso com a mãe. Meu filho, você merece mais que uma órfã, e pior ainda, uma órfã que a qualquer momento pode ser morta, que não fazemos ideia de onde veio ou para onde vai, e ainda pode te levar junto para essa encrenca que é a vida dela. Fora a mesma coisa quando ela soube da Sofia. Sabia o quanto a mãe amava a nora. Mas no início não fora assim. A cunhada sofrera um bocado nas mãos da sogra. Mas ao contrário do que estava acontecendo agora. Ela disfarçava na frente do Tiago e não era tão descaradamente malévola com a Sofia. Tudo bem? Perguntou Micaela da porta. Rafael suspirou aliviado, fazendo uma careta devido à dor. Micaela, por que você não me disse que seu irmão estava internado? Perguntou irritada. Você iria gostar se a Sabrina estivesse internada e vocês acreditando que ela estivesse trabalhando? Não, mãe, obviamente que não. Mas eu não sabia o que lhe dizer. Além disso, a senhora estava cuidando da Bia. Eu sinto muito mesmo. Concluiu envergonhada. E como se não bastasse, você sai sei lá para onde e larga seu irmão com qualquer uma. Micaela revirou os olhos. Cuidado com o que diz Dona Eugênia. Disse Micaela, encarando o irmão. Ele lhe dirigiu um sorriso triste. Não sei mesmo o que fazer com vocês. Resmungou Dona Eugênia exasperada. Graças a Deus, temos um dedo melhor que o seu. Lembrou Micaela séria. A senhora pode ir trabalhar que eu cuido do meu irmão. Eu vou cuidar do meu filho. Não são vocês mesmos que vivem jogando na minha cara que não cuidei de vocês como devia? Perguntou irritada. Eu estou bem, não precisa. O Eric não liberou aquela lá. Pode muito bem me liberar também. Mica fica aqui só enquanto eu falo com o Dr. Eric Martinelli. Ela saiu e os irmãos entreolharam. No final daquele dia, Bernardo acordou, arregalou os olhos ao ver Samara e tentou sentar-se, desistindo pela dor. Não se esforce. Você pode sentir algumas dores por causa do gás. Pelo menos todos os outros que acordaram antes de você queixarão-se de muitas dores. Disse com um sorriso, apertando o botão de emergência. Quem é você? Eu não te conheço, mas você é estranhamente familiar. Sussurrou com dificuldades. Não se canse, teremos muito tempo para conversar. Disse nervosa. Olá. Disse Eric, olhando de um para o outro. Tudo bem? Eu sou o Dr. Eric. Cumprimentou sorrindo. Eu gostaria de falar com o Rafael. Disse tenso, olhando de um para o outro. Bernardo, você precisa descansar. Seus pulmões ficaram muito danificados pelo gás. Disse Eric gentilmente. Por favor. Pediu com os olhos cheios d'água. Eu preciso falar com ele, e o jornalista.
Ele já voltou de São Paulo? Perguntou muito nervoso e alterado. Ok. Nós vamos chamar o Rafael, mas você precisa se acalmar. Não sabemos se ele consegue vir até aqui, afinal ele também foi afetado pelo seu gás. Disse Samara encarando rapidamente a Eric que deu de ombros. E o jornalista, o Isaac já retornou de viagem, por quê? Quero falar com ele também, por favor. Pediu encarando Eric. Permitirei que você veja o Rafael, mas conversar com ele e meu irmão só depois que você receber alta. Você precisa repousar. Contrariado, Eric concordou. Minutos depois, seguidos pelos protestos de Dona Eugênia, Rafael foi levado para ver Bernardo. Ele estava aliviado por esse arranjo e estava verdadeiramente preocupado com o garoto. Ainda bem que você está bem. Disse o garoto assim que ele entrou no quarto. Garoto, você não está sentindo dor? Eu sinto dor até ao respirar. Disse Rafael. Depois das dores que senti naquela clínica, essa aqui é fichinha. Desculpa, não era para você estar lá. Bernardo, você já viu que o Rafael está bem. Agora vocês dois precisam descansar. Disse Eric gentilmente. Rafael, como o viu está? Rafael olhou para Eric. Ele ainda está inconsciente. Respondeu Eric. 2 dias depois, Bernardo recebeu alta. Eric estava paranoico com tudo que ouvira do irmão. Por isso, com a ajuda da família, o levou para sua própria casa. Até porque a alternativa estava fora de questão, que era Samara ir para seu apartamento com o irmão. Fizeram um arranjo no hospital e Samara trabalharia durante o dia e à noite cuidaria de Bernardo, sendo que durante o dia Isabela e Rebeca cuidariam dele. Por que vocês estão fazendo isso? Perguntou Bernardo desconfiado, observando o quarto que fora adaptado para recebê-lo. Não queira saber, se eles te contam terão que te matar. Disse Leonardo sério. Rosa acertou-o na orelha. Não assusta ainda mais o menino. Disse ela sorrindo. Estamos fazendo isso, porque aqui você está seguro. Nenhum lugar é seguro para mim. Acredite-me, meu filho, aqui você está seguro. Os anjos de Deus guardam essa casa em tempo real e ininterruptamente. Respondeu Rosa sorrindo. Se a senhora acredita. Resmungou incrédulo. Oi, Bernardo. Disse Rafael ainda rouco ao lado de Isaac na porta.